Quando refletimos sobre o fato de que a taxa de expansão do nosso universo está aumentando, pensava-se até Hubble que sabíamos que ele estava se expandindo, mas que certamente Newton nos ensinaria que essa taxa diminuiria. Não, a taxa está aumentando. O Big Bang está acelerando. O fim disso está cada vez mais claro. Enquanto esperamos, vemos Andrômeda se aproximando de uma colisão conosco. Ela já pode ser vista no céu noturno. Você acha que isso faz parte de um desígnio? Que tipo de criador seria esse? Dizem que tudo tem origem, e agora sabemos como termina. Por que perguntar por que existe algo em vez de nada, quando você pode ver o nada se aproximando? Isso só substitui a pergunta. A fé não serve para decidir isso. E isso é no nível macro. Do macro ao micro, 99,8% de todas as espécies já criadas, se você quiser, na face deste planeta, já foram extintas, sem deixar descendentes. Posso acrescentar que, desse número, 3 ou 4 ramos da nossa própria família, Homo sapiens, ramos dela, os Cro-Magnons, os Neandertais, que viveram conosco até cerca de 50 mil anos atrás. Que tinham ferramentas, que faziam arte, que decoravam túmulos, que claramente tinham uma religião, que deviam ter um Deus, que deve tê-los abandonado, nós devemos tê-los deixado ir. Eles não estão mais entre nós. Não sabemos como foram seus últimos gritos. E a nossa própria espécie chegou a cerca de 10 mil indivíduos na África antes de finalmente sairmos de lá. Não abandonados dessa vez, ou pelo menos até agora. Para ir do macro ao micro, nosso sistema solar está na metade de sua vida útil antes de explodir. E como Sir Martin Ryle, o grande astrônomo Ryle e professor de cosmologia em Cambridge, e aliás, um anglicano praticante, diz que, quando houver criaturas na Terra para testemunhar o fim do Sol, elas não serão humanas. Se o planeta durar tanto, nenhum humano verá isso acontecer. As criaturas que presenciarem isso serão tão diferentes de nós quanto nós somos das amebas e bactérias. Diante desses fatos impressionantes, grandiosos, titânicos, eu diria, de tirar o fôlego. Como o fato de que, desde o Big Bang, a cada segundo uma estrela do tamanho da nossa explode. Enquanto eu falava, a cada segundo uma estrela do tamanho do Sol explodia. Diante desses fatos incríveis e indiscutíveis, você consegue acreditar que os principais eventos da história humana, os mais cruciais, aconteceram entre 3.000 e 2.000 anos atrás, na Arábia desértica e analfabeta e na Palestina, e que foi somente naquele momento que os céus decidiram que era hora de intervir, e que por essas intervenções podemos pedir salvação. Você consegue acreditar nisso? Eu estou diante de vocês como alguém que simplesmente não consegue e que se recusa. Além disso, dizem que, sem acreditar nisso, eu não teria fonte de ética ou moral. Por favor, não acrescente insulto à irracionalidade. E me diga que, se eu não aceitar esses sacrifícios no deserto, eu não tenho motivo para distinguir o certo do errado. Acho que é bom para nós que isso não seja verdade, e explicarei o motivo. Se existisse um criador supervisor que tivesse interesse pessoal na sua vida, você teria, desde o momento da sua concepção, pelo menos em uma interpretação. Seria uma regra permanente, inescapável, imutável, inalterável e inquestionável, que envolveria vigilância e supervisão 24 horas por dia em cada momento da sua vida, acordado ou dormindo. A abolição de qualquer privacidade na sua vida, ou até mesmo na sua mente e nos seus pensamentos mais íntimos, a forma mais completa de totalitarismo já imaginada. É indecente também imaginar tantos momentos privados sendo sempre supervisionados e vigiados. E isso continuaria, não apenas pelo resto da sua vida, como seria se você vivesse no Irã, mas continuaria depois que você morresse. Na verdade, só depois da sua morte começaria a verdadeira vigilância. Eles só teriam começado com você no momento em que você deixasse este vale de lágrimas. As duas ofertas, nesse caso, vêm de pelo menos duas das principais religiões monoteístas. Uma eternidade de louvor e servilidade, louvor e adoração eternos,
de alguém que só fez o seu trabalho ao criar você, sem ter sido convidado para isso. Proposta que, para mim, soou mais como inferno ao ouvi-la pela primeira vez. Ou ainda pior, vinda não do Antigo, mas do Novo Testamento. O Antigo Testamento não menciona o inferno. Há genocídio, há escravidão, há mutilação de crianças, há tudo o que você possa imaginar. Mas não há punição dos mortos. Só com a chegada do gentil Nazareno se sugere que, por um crime que talvez você tenha sido forçado a cometer, porque, afinal de contas, você é criado como pecador, você é criado doente e ordenado a ficar bom. Bem, a essência do princípio totalitário. Mas por causa disso, você pode enfrentar uma eternidade de tortura para a qual não haverá fim. Agora! Eu acho que essa é uma proposta horrível. Eu acho. Aqueles que desejam isso estão desejando escravidão e servilidade, a abdicação de sua própria responsabilidade, a dissolução de suas mentes, a abolição de sua individualidade. Fico feliz em dizer que não há evidências disso. Podemos relaxar. Leia uma página de Stephen Hawking sobre o horizonte de eventos, sobre a possibilidade de que em breve saberemos não de onde o universo se originou, mas para onde ele está indo. E o horizonte de eventos para o qual todos nós podemos estar caminhando. Há mais para inspirar admiração em uma página de Stephen Hawking do que em qualquer uma das fantasias de Tertuliano. Imaginando que, ao ser promovido ao céu, ele poderia olhar pela janela e se consolar vendo os tormentos dos condenados. Há muito mais para se admirar em uma página de Hawking do que em qualquer quantidade de sarças ardentes ou outros mitos semelhantes. Não afirmo saber mais do que posso. Tudo o que disse esta noite apoiei com afirmações, evidências e argumentos. Douglas Wilson, que é tão modesto, amigável e gentil quanto eu, diz: sim, mas eu tenho uma vantagem sobre Christopher porque eu sei o que Deus quer e eu sei o que ele diz. E no livro dele, eu tenho acesso a uma autoridade superior. Agora, o que eu quero de você? Eu vou perguntar para ele. Mas eu não me importo. Já perguntei antes. Você tem que perguntar para ele. Como ele sabe disso? E com que direito ele afirma conhecer a mente de Deus? E se você fosse uma pessoa espiritual séria, não acharia um pouco demais alguém dizer que pode vir até você e te dizer o que Deus quer? Desde que não chamem isso de modéstia, eu não me importo. Desde que não chamem isso de humildade, eu não me importo. Mas eu não gosto de ouvir que meus argumentos não são tão bons quanto os dele, porque ele tem informações divinas que me são negadas. Somos apenas mamíferos, assim como Sua Santidade, o Papa. Não criamos mistério onde não há. Nós dizemos que olhamos para os céus e os encontramos vazios. E que alguns de nós, pelo menos, não ficam alarmados ao encontrar esse vazio e ficariam mais alarmados ao encontrar os céus cheios de supervisão e vigilância permanentes. E que uma vida ética pode ser vivida por alguém sem nenhum tipo de apoio sobrenatural. Sem o medo, se é que é medo, ou a esperança, se é que é esperança, de uma vigilância celestial. Se você está em uma floresta escura, numa noite escura, e não sabe onde está, e nunca passou por esse território antes, pode ser sensato contratar um guia. O velho louco e cego consegue se orientar na floresta porque faz algo que você não consegue. Mas quando o amanhecer chega e a luz aparece, seria tolice continuar seguindo esse guia. Esse velho cego e louco que estava fazendo o melhor que podia na primeira tentativa. A religião foi nossa primeira tentativa de entender o nosso entorno. Foi nossa primeira tentativa de cosmologia, por exemplo, para tentar compreender o que acontece nos céus. Foi nossa primeira tentativa naquilo que mais me interessa, o estudo da literatura e da crítica literária. Ela nos deu textos para debater e deliberar, mesmo que alguns deles fossem considerados a palavra de Deus. Mesmo estando acima de qualquer questionamento e de qualquer crítica, a ideia é introduzida, e nunca havia sido introduzida antes. É nossa primeira tentativa de cuidar da saúde, de certa forma. Se você procura um xamã ou curandeiro, faz as propiciações e sacrifícios certos e acredita nisso,
tem mais chance de se recuperar. Isso é um fato médico conhecido por todos. O ânimo é um componente da saúde. Essa também foi nossa primeira tentativa disso, mas uma tentativa ruim de solidariedade humana, pois era baseada na tribo. Mas, ainda assim, isso ensinou que havia virtudes em permanecer juntos e foi nossa primeira tentativa. Eu diria também, essa não é uma lista exaustiva sobre o cuidado psiquiátrico, sobre lidar com a terrível solidão da condição humana, sobre o que acontece quando o espírito individual olha para fora, tremendo diante do enorme vazio do cosmos, contempla sua própria extinção e lida com o terrível medo da morte. Essa foi a primeira tentativa de aplicar qualquer bálsamo a essa terrível questão. Mas, como Charles Darwin diz sobre nosso evidente parentesco com os mamíferos inferiores e formas de vida mais simples. Como Darwin diz em A Origem das Espécies, nós sempre carregamos isso conosco, a marca indelével da nossa origem humilde. Vou repetir, a marca indelével da nossa origem humilde. A religião faz a mesma coisa. Ela mostra claramente que é a primeira, a mais primitiva, a mais grosseira e a mais iludida tentativa de fazer sentido. É a pior tentativa, mas em parte porque foi a primeira. Então, o crédito pode ser dividido dessa forma. O pior foi nos dar certeza dizendo: estas são verdades inalteráveis. São transmitidas do alto. Só precisamos aprender a vontade de Deus e como obedecê-la para nos libertarmos desses dilemas. Esse, provavelmente, é o pior conselho de todos. Você vai dizer, bem, nada tão incrível poderia ter acontecido sem Deus. Existe um nome para esse tipo de argumento. Um nome muito antigo e importante. Ele também vem em grande parte de trabalhos na Universidade de Oxford, embora seja atribuído principalmente a Sir Karl Popper. Chama-se infalsificabilidade. É um argumento que você não pode vencer, porque não é um argumento. Se você diz, bem, agora vejo como tudo é complexo, teria que ser Deus o responsável. Não há. Não há como eu refutar isso. Não há como eu falsificar isso. E a infalsificabilidade, de forma contra-intuitiva, é corretamente considerada um teste, não da força de um argumento, mas de sua extrema fraqueza. Na verdade, de sua inexistência como argumento. Na savana, compartilhávamos território, a tribo diminuía e dávamos à luz filhotes vivos em meio a predadores. Provavelmente, se tivéssemos 8 ou 9 filhos, alguns doentes, com cabeça pendendo e diarreia, não conseguiríamos pegá-los no colo, carregá-los e fugir rápido o bastante. É um fato. E só porque é um fato, porque é desagradável e porque, como Darwin diz, isso carrega, assim como tudo sobre nós, a marca humilde da nossa origem, não significa que não seja verdade. Então, eu diria que o começo da sabedoria é reconhecer o que a ciência foi capaz de nos ensinar. E nem negar isso, como o rabino faz em um tom de voz, ou afirmar que isso mostra como Deus é inteligente, em outro tom. Decida-se. Você não pode ter as duas coisas, e ainda está errado 2 vezes. Obrigado. E a maior obrigação que você tem é manter a mente aberta e perceber isso. No nosso estado atual, a sociedade humana, estamos cada vez mais sobrecarregados pelo quão pouco sabemos e pelo quão pouco sabemos sobre cada vez mais coisas. Ou, se preferir, quanto mais sabemos, mas quanto menos sabemos à medida que descobrimos o quanto há cada vez mais para saber. Nessas circunstâncias, que acredito serem inegáveis, a única posição intelectual respeitável é de dúvida, ceticismo, reserva e investigação livre. E eu enfatizo, livre e sem restrições. É nisso que reside, como sempre residiu, a nossa única esperança. Desconfie sempre de quem afirma que essas questões já estão decididas. Em especial, daqueles que dizem que essas questões foram decididas por revelação, que existem mandamentos e preceitos transmitidos que, de certa forma, nos antecedem, e que as respostas já estão disponíveis, se ao menos pudéssemos enxergá-las. E que, assim, a nossa obrigação de debater questões éticas, morais, históricas e outras estaria dissolvida. Me parece que essa é a única posição. É o que eu chamo de posição da fé, que precisa ser descartada primeiro. Agora,
uma consequência do seu caráter criado pelo homem, e uma razão, não vou dizer razão, uma forma de demonstrar além de qualquer dúvida que é feito pelo homem, é a sua proliferação. Nós temos, eu acho, duas escolhas aqui. Ou o homem criou Deus, ou Deus criou o homem. Se for o primeiro, não resta muito a ser explicado. Se for Deus criou o homem, é muito difícil entender por que existem tantas religiões e por que elas estão constantemente em guerra umas com as outras. Considere o contrário. O homem criou a religião e Deus. Tudo já foi explicado, sem mistérios. Existem, é claro, inúmeros cultos proliferando, seitas, discrepâncias confessionais, igrejas em guerra, grupos cismáticos. A maior parte da violência no Iraque não é contra nossos soldados e aliados iraquianos, mas sim contra outros iraquianos, por outros muçulmanos. Dizer que isso é algo feito pelo homem me parece dizer algo que é quase óbvio. Esse tipo de bobagem contemplativa, Render-se, desligar a mente e você terá felicidade. Tem consequências terríveis. O sono da razão produz monstros. Eu tento aprimorar minha prática da razão, da dúvida, do ceticismo, de pesar argumentos contra evidências e evidências contra interesses. Em outras palavras, eu tendo a duvidar mais de algo, se a verdade disso for algo que me beneficiaria. Uma das superioridades morais do ateísmo, aliás, é que nós não queremos particularmente que seja verdade que seremos aniquilados quando morrermos, que não há nada a esperar dos céus, que os céus estão vazios. Nós não necessariamente gostamos dessa ideia, mas estamos dispostos a encará-la, já que as evidências do contrário parecem ser triviais ou inexistentes. Não cedemos ao pensamento fantasioso, nem afirmamos como verdade o que fomos convidados a provar. Então, eu não defendo que a evolução é verdadeira e que o Big Bang aconteceu. Isso não faz parte da minha propaganda. Eu aceito isso. Eu acho que as evidências são esmagadoras de que esse é realmente o caso. Eu não contesto isso, porque talvez fosse mais agradável pensar que, em vez disso, havia um Deus cuidando de mim. Eu não consigo me forçar a acreditar em algo só porque pode ser conveniente. Agora, quão difícil é entender isso? Eu afirmo que se soubéssemos metade do que sabemos hoje sobre física, biologia e astronomia, as religiões abraâmicas não poderiam ser fundadas nos dias de hoje. Nenhuma delas poderia ser fundada. Nem pessoas que soubessem o que sabemos hoje acreditariam nela. A espécie humana tem, digamos, pelo menos 100 mil anos de existência. Provavelmente é muito mais antiga, talvez 1/4 de 1 milhão de anos. Você precisa acreditar nisso para acreditar na religião abraâmica. Você precisa acreditar no seguinte, que por, vamos chamar de 100 mil anos, a humanidade nasce, não vive muito, na maioria das vezes morre no parto, morre por causa dos dentes, morre em guerras terríveis, fomes, pragas, morre de medo. Porque não sabe por que existem vulcões, não sabe por que existem pragas, não sabe por que existem terremotos ou tsunamis. Medo, miséria, vergonha, terror, crueldade de todos os tipos. E durante os primeiros 97 mil desses anos, o céu observa assim. Então, depois de 97 mil anos disso, decide, não podemos deixar isso continuar. Teremos que intervir. Mas, só nas partes mais bárbaras e atrasadas do Oriente Médio, vamos mostrar nossa face para pessoas que não sabem ler, que estão apavoradas, que são ignorantes, que vivem basicamente entre animais e como eles. Agora, eu afirmo que seja qual for o caso, seja qual for a verdade, seja o que ainda nos resta descobrir. E como Sócrates diz, a grande definição de sabedoria é ter alguma ideia do quanto você é ignorante, seja qual for o resultado. Moralmente, cientificamente ou logicamente, isso não pode ter sido o caso. Religião é falsa. Eu mantenho minha posição. Algumas pessoas que conheço, que são ateias, dizem que gostariam de poder acreditar nisso. Algumas pessoas que conheço, que eram crentes, dizem que gostariam de ter sua antiga fé de volta. Sentem falta disso. Eu não entendo isso de jeito nenhum. Eu acho que é uma coisa excelente não haver motivo para acreditar nas proposições absurdas que acabei de, admitidamente de forma breve, apresentar para vocês. Acredito que o principal motivo é ser uma crença totalitária. É o desejo de ser um escravo.
É o desejo de que exista uma autoridade inalterável, inquestionável e tirânica. Quem pode te condenar por crime de pensamento enquanto você está dormindo? Quem pode te submeter? Quem deve de fato te submeter a uma vigilância total? 24 horas por dia, cada minuto da sua vida, acordado ou dormindo, eu digo da sua vida antes de você nascer. E ainda pior, onde a verdadeira diversão começa, depois que você morre. Uma Coreia do Norte celestial. Quem quer que isso seja verdade? Quem, além de um escravo, deseja um destino tão horrível? Eu estive na Coreia do Norte. Ela tem um homem morto como presidente. Kim Jong-il é apenas chefe do partido e chefe do exército. Ele não é chefe do governo nem do Estado. Esse cargo pertence ao seu falecido pai, Kim Il-sung. É uma necrocracia. Uma tanatocracia fica a uma de ser uma trindade, devo acrescentar. O filho é a reencarnação do pai. É a tirania mais revoltante, total, absoluta e sem coração que a espécie humana já criou. Mas pelo menos você pode morrer, porra, e sair da Coreia do Norte. O Alcorão ou a Bíblia te oferecem essa liberdade? Não, não. A tirania, a miséria, a completa posse da sua personalidade, a destruição da sua individualidade, só começam no momento da morte. Isso é perverso. Esse pregador é perverso. Não quero que ninguém se desespere. Temos muitas consolações, nossa solidariedade e amor. Nós temos a literatura. Nós temos nossos deveres uns com os outros. O que leva ao desespero é viver a única vida que se tem, sendo mandado por déspotas, lunáticos e pseudocientistas que alegam ter o direito de nos controlar em nome de Deus. A humanidade precisa superar e transcender essa mais antiga de todas as tiranias. Ateus não dizem que sabem que não existe Deus. Nós dizemos, pelo contrário, que nenhum argumento e nenhuma evidência jamais foram apresentados que consideremos persuasivos. Não há razão para acreditar em evidências ou argumentos, ontologia ou ciência. O mesmo se aplica à vida após a morte. Não afirmamos saber que não existe, apenas não conhecemos quem apresente motivo para crer que exista. Essa é uma distinção muito importante, e é muito lamentável que você não a perceba. E lamento dizer, Dinesh, que o perdedor imediato, em uma discussão sobre coisas das quais podemos ou não ter certeza, onde a única coisa certa nessas leis é o princípio da incerteza. O perdedor imediato, o homem que tem que deixar a ilha, desculpe, Dinesh, de novo, imediatamente, quase, é aquele que diz: eu já sei tudo o que preciso saber. Eu já tenho todas as informações de que preciso. Na verdade, isso me foi dado por uma entidade sobrenatural. Não sei vocês, mas quando ouço pessoas no ônibus dizendo que conversam com Deus, eu fico pensando: o que você faz? Você se aproxima dessa pessoa ou estou certo em pensar que você se afasta um pouco? Acho isso muito bom. Há um ótimo motivo para a cláusula de não estabelecimento da primeira emenda ter sido originalmente proposta. Ela não foi proposta apenas por pessoas como eu, que não iriam além do deísmo em sua atitude em relação à religião. Ela foi proposta por muitas pessoas que eram bastante devotas e que pensavam não apenas que o governo não deveria ser corrompido pela religião, mas que as igrejas também não deveriam ser corrompidas por essa associação com o Estado. Acho que esse também é um ponto moralmente válido. James Madison, o coautor do Estatuto da Virgínia sobre liberdade religiosa e da primeira emenda, e as outras coisas que protegem a nossa maravilhosa Constituição republicana e laica. Não achava que deveria haver capelães para abrir as sessões do Congresso, nem mesmo achava que deveria haver capelães nas Forças Armadas. Se você quiser rezar no Exército, pode. Ninguém pode impedir. Mas nós não vamos pagar para alguém rezar por você. Essas são questões muito difíceis. Mas é preciso entender que faziam parte das opiniões muito urgentes dos constituintes e dos pais fundadores. E é nossa responsabilidade discutir isso muito seriamente agora, numa época em que Hillary Clinton se juntou a uma organização evangélica reacionária para tentar fortalecer seus vínculos religiosos. John McCain, um episcopaliano de longa data, neste ano, não sei porquê, disse que é batista.
E Barack Obama, o senador Obama, foi flagrado em uma igreja no lado sul, dessas de horror, cheia de discursos inflamados, sinistros, barulhentos. Tipo um show de rock and roll. A religião está envenenando. A religião está envenenando nossa eleição e nossa República Democrática. E já está na hora de colocarmos um basta nisso. Se você quer ser um fraudador, um arrecadador de fundos, um oportunista, um falastrão e um etnoracista neste país, faça o seu melhor. Mas já passou da hora de dizermos que colocar reverendo na frente do seu nome não é conquista suficiente. Eles fazem afirmações sobrenaturais, sobre-humanas e divinas, dizendo conhecer Deus e saber o que Ele quer de você. O que Ele quer que você coma, com quem deve dormir, em que posição, em quais dias comer isso ou aquilo e quais animais evitar comer. Eles dizem saber algo que consideramos incognoscível. Qual dessas afirmações é mais plausível? E eles não admitem que afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Por isso, a evidência é algo tão banal para eles. No entanto, nós temos evidências extraordinárias que eu apresentei anteriormente sobre como o nosso cosmos se originou e como o nosso DNA foi sequenciado. E algumas dessas coisas são lindas de se contemplar, e outras são bastante inquietantes. Mas nenhuma delas exige um Deus. E você reflete novamente sobre o que eu disse sobre a morte de um filho a cada segundo, sobre a colisão iminente das galáxias, sobre a rápida taxa de expansão do Big Bang. E você se pergunta, eu não posso te dizer que isso tenha um propósito. Eu, certamente, não tenho conhecimento suficiente para afirmar isso, mas posso dizer com razoável certeza. Não acho que tudo isso foi realizado, essa vasta destruição criativa, para que uma espécie de primata em um pequeno planeta pudesse ouvir o Papa dizendo que a AIDS pode ser ruim, mas os preservativos são piores. Eu pergunto a vocês, senhoras e senhores, o que poderia ser mais autoindulgente, patético e, sim, supersticioso do que isso?